estereótipo do executivo ligado de Wall Street. Ele dirigia uma pequena empresa de marketing e era muito menos imponente que o título inflado estampado em seu cartão de visitas. Longe da imagem de pessoa bem-sucedida que projetava, ele estava cheio de dívidas, desmotivado e insatisfeito. Mas para ele o que interessava era a boa aparência e o sucesso, embora nem sempre tivesse sido esse tipo de pessoa. Ele sonhava com coisas grandiosas e até sabia uma ou duas coisas sobre como dar continuidade aos projetos, mas simplesmente não conseguia lidar com a adversidade. Após chegar em seu luxuoso apartamento e se deparar com o imóvel completamente vazio, sentiu-se abandonado, após a sua namorada ter lhe deixado e levado todos os móveis da casa. E após tirar o paletó que estava vestindo, percebeu que tinha pegado o paletó errado e encontrou um cartão de visitas no bolso. O nome impresso nele era o do famoso Jonathan Buckland, o empresário magnata mais famoso da cidade. Imediatamente sua atitude mudou de uma sensação de perda para uma de esperança ao perceber a oportunidade. E é aí então que o livro começa a se desenrolar com várias histórias, né? A partir do momento que o Greg encontrou esse cartão, ele viu ali uma grande possibilidade e resolveu voltar até o escritório do magnata, o Sr. B, para devolver o paletó e aproveitar já essa oportunidade, né? Ele sabia da importância desse cara. E então ele marcou um encontro aí com o Sr. B, né? Tava todo nervoso, mas quando as portas do elevador se abriram, ele saiu aí que nem um touro bravo, batendo, empurrando um senhor idoso alto que estava diante dele, né? E chegou lá para a secretária e disse: eu tenho um encontro marcado com o Sr. B, tenho algo para lhe entregar. E a secretária olhou para ele: mas você já encontrou ele, você acabou de empurrar ele na entrada do elevador. E aí então ele fica todo paralisado, envergonhado com a situação, mas o Sr. B acaba recebendo, e é aí que a vida começa a mudar para ele, né? Que as coisas começam a mudar e a dar certo. E eu selecionei duas histórias do livro. Como eu disse, ele é uma história, então ela é longa, mas o desenrolar dela é que o Sr. B, ele começa a ajudar o Greg e começa a dar várias dicas, mas principalmente ele começa a marcar encontros dele com outras pessoas muito importantes, com outros empresários, com outras pessoas que ele acha que seriam importantes para ajudar ao Greg se a desenvolver. E eu selecionei todos esses encontros que ele teve, eu peguei duas histórias para passar para vocês, e depois aí se o Joel quiser falar sobre algumas outras histórias ou quiser reforçar as principais ideias dessas, fica à vontade aí. Vamos lá então. Plantando as sementes. Greg estava em mais um encontro então indicado pelo Sr. B, acompanhado de um livro que ele havia ganhado, Quem Pensa Enriquece, que é do Napoleão Hill. E nesse livro, Napoleão Hill já retrata essa história no início, que é a história de Darby. Contagiado pela febre do ouro, Darby viajou para o oeste para enriquecer no setor da mineração. Ele tinha mais esperanças que soluções, porque não investiu seu tempo em leitura sobre o que fazer e como realizar o que pretendia. Não estudou nada sobre mineração. Depois de semanas de trabalho manual, ele foi recompensado com a descoberta do ouro, e de muito ouro. Mas não tinha como carregar todo aquele ouro. Compreendeu que não estava realmente preparado então para aquilo. Ele precisava de máquinas para remover a enorme quantidade de rochas e terras, e sabendo que máquinas implicariam em dinheiro, ele cobriu a mina e voltou para sua casa. Anunciou em alto e bom som aí que a sua grande descoberta, né, que ele havia descoberto muito ouro. E convenceu a sua família e amigos a investirem no equipamento necessário para extrair esse minério. Então foi aí que veio a tragédia toda. O ouro simplesmente havia desaparecido. O fato é que eles queriam apenas ouro e jamais estudaram o ofício da mineração, e não tinham também nenhuma paixão de fato por aquele tipo de trabalho. Diante da sua impaciência e falta de conhecimento, não demorou muito para que ficassem totalmente frustrados e desiludidos. Tiveram um sucesso momentâneo. Continuaram as escavações, mas não encontraram mais ouro. Então venderam a mina e os equipamentos para um comerciante de ferro velho. E durante anos este homem vinha procurando uma oportunidade para entrar aí no mercado, no setor da mineração.
O comerciante, que só estava à espera de uma oportunidade, contratou então um engenheiro especializado em mineração para inspecionar a concessão. Juntos, eles descobriram uma falha geológica. Se o novo dono da mina retomasse o trabalho e escavasse para outra direção, provavelmente encontraria o tesouro. Seguindo as instruções, ele descobriu um dos maiores filões de ouro até então descobertos. Simplesmente a 2 passos do local onde Derby havia abandonado as escavações. Determinação para realizar seu objetivo de vida, que era se tornar um minerador de ouro, e naturalmente sua disposição para buscar os conselhos de um especialista. E 3 coisas aí são importantes lembrar quando você for escolher o seu caminho. Primeiro, busque sempre um conselho. Segundo, jamais desista. E terceiro, compartilhe o que você aprendeu. E eu extraí aí dessa história 3 frases que me chamaram a atenção, que é: a razão de muitas pessoas existirem é não terem encontrado seu objetivo na vida. A segunda é: existe diferença entre estar interessado e estar comprometido. E a terceira: para ter sucesso, você precisa ter perseverança. Formulando o sucesso. Esse outro encontro do Greg foi com Jack Metz, que era um diretor executivo aposentado da Velcro USA. E uma das perguntas que o Greg fez a ele era como ele conseguiu vender fechos Velcro para 5 milhões de pessoas. E aí a resposta do Jack é: não, mas a gente não fez isso. A gente vendeu para apenas 5 pessoas. E aí o que Jack diz então é que ele foi conquistar os líderes, na verdade. Ele sabia que levaria uma eternidade para achar e conhecer as pessoas no mundo todo sobre as muitas possibilidades de utilização desse produto tão engenhoso, de maneira que decidiu que o público iria procurar, e então ele se esforçou para vender a ideia somente para 5 indivíduos específicos: os líderes dos setores automotivo, médico, aeroespacial, de moda e mobiliário. Em outras palavras, ele conquistou os líderes e depois deixou que cada um deles monopolizassem seus mercados em particular, que por sua vez descobriram as aplicações do produto e as promoveram para os consumidores finais. E aí então o Jack pergunta: então você está aqui para descobrir então qual é a equação do sucesso, do seu sucesso. E o Greg ele sempre escrevia insights que ele tinha durante essas conversas, durante essas reuniões, em um bloco de anotações. E aí então o Jack pega esse bloco e escreve para ele a fórmula do sucesso. P mais T vezes A é igual ao sucesso. Este P significa paixão. Combine sua paixão, aquilo que você faria de graça se pudesse, com o seu talento, aquilo que é realmente bom. E agora multiplique isso para encontrar a associação correta, que significa trabalhar com as pessoas ou organizações certas. E então passe para a ação. Assim você vai descobrir o objetivo da sua vida. Faça isso e terá um enorme sucesso. E aí o Greg, refletindo sobre aquilo, ele pergunta: tá, mas e se a minha paixão for o basquete profissional e o meu talento, digamos, for administrar? Acrescente o fato de que, na verdade, estou um pouco desgastado e fora de forma. Nesse caso, eu teria muita dificuldade para conseguir tornar isso um meio de vida, correto? E aí o Jack responde: você está certo e também está errado. Se adora basquete e é um grande administrador, não poderia encontrar uma combinação certa e trabalhar para se tornar um treinador de basquete em um campus local? Ou para se tornar um comentarista esportivo de TV ou rádio, comprar uma equipe, abrir uma loja de artigos para basquete, vender entradas para os jogos, tornar-se um operador de câmera de quadras de esportes? E aí então o Jack: então entendi. Não importa a posição assumida, eu estaria combinando aquilo de que gosto com o que faço melhor. Então seria fazer alguma coisa de que gosto, na qual sou bom, com as pessoas certas. Exatamente, você entendeu. Cada pessoa tem a própria equação que é a mais adequada para ela. Então essas foram as 2 histórias que me chamaram mais atenção no livro. Como eu falei, são vários encontros que ele teve, e cada encontro que ele tinha, ele ia melhorando em algum ponto, se aperfeiçoando, e no final de tudo isso ele conseguiu se reerguer
E com todas as anotações que ele fez nessas reuniões, ele entendeu também a importância de compartilhar isso e resolveu então escrever um livro. E foi daí que surgiu Só é Pobre Quem Quer. E aí então ele foi em busca de ajuda para escrever o livro, foi aonde entrou a Sharon Letcher na história. Esse é o livro de hoje.